Então, nós estamos nos arriscando aqui. Nós podemos ser chato para muita gente, o que é absolutamente normal. Tem gente que prefere um programa mais gritado, tal, com torcedores, enfim, cabe tudo, tem espaço para todo mundo. Mas assim, mas é tão legal receber mensagens positivas de quem está gostando de ouvir a conversa sobre futebol, que eu vou fazer questão de os que estão atirando pedra não se manifestaram, pelo menos por enquanto. Até eu falar agora. Até eu falar. Deles. E quem sabe podem nos criticar também, mas com o Borgo bem. Perfeito, o Guto Salves está aqui ligado, Vitor CM, Lucas Delamore, Wellington Soares, Ricardo Borim, para citar alguns dos comentários bacanas que a gente tem recebido. O pessoal está gostando. E que nos impulsiona a continuar assim, porque a gente gosta de fazer jornalismo e de falar de futebol dessa forma também. Não adianta nada a gente chegar aqui, sentar e cobrar que os técnicos se comuniquem bem, se a gente não tem que se comunicar bem. E a nossa conversa do boteco também é diferente. E o melhor é que as pessoas têm assistido e estão assistindo, né? Porque também não adianta a gente ficar aqui achando, legal, nós bom nível, hein? E ninguém assistiu. Também não ia resolver. Então, seus chatos... E aqui tem discórdia também, tá? Seus chatos, vamos falar o seguinte agora, sobre o Flamengo e a goleada 6-0 para cima do Bangu. Aí aquele, não, porque nós aqui somos ponderados. Empolgou, Vitor? Não, então. Assim, mostra, né, Bangu à parte, qualidade do adversário à parte, estadual à parte, que o trabalho do Paulo Souza está mais consolidado? Eu acho que deixou uma coisa muito clara para quem tinha alguma dúvida ainda se ele está testando ou se é o trabalho dele um time diferente de acordo com o adversário. Ele fez testes, eu acho que ele vai continuar, obviamente testando um pouco aqui e ali, porque ele precisa de conclusões, mas esse jogo é um carimbo. Olha, eu vou adaptar o meu time, a minha formação, a escalação, a estratégia, a tática de acordo com o adversário. Não esperem aquilo que o Jorge Jesus fazia, que também modificava o time, tá? Essa coisa que era toda vez o mesmo time é bobagem, mas que certamente modificava menos do que o flamenguista verá com o Paulo Souza ao longo da temporada. O Everton Ribeiro, por exemplo, jogando numa outra função, com a qual ele está mais acostumado, o Lázaro jogando mais aberto pela esquerda, o Bruno no banco, o Bruno que para mim vai acabar sendo titular. Ele vai adaptar o Flamengo de acordo com o adversário, o que talvez leve algum tempo. Ele fez isso contra o Bangu. O Bangu é um time que sai para o jogo. E aí, aliás, ficou muito claro, né? Se você tem um time tecnicamente bem pior que o outro, e você quiser sair para o jogo, você sabe o que vai acontecer. Se você tem alguma dúvida sobre o que vai acontecer, assista Flamengo e Bangu. Né? Você vai entender exatamente o que acontece. Estou falando com times com muita diferença. Então, era óbvio que para o Bangu, o ideal não era ter dado esse espaço todo para o Flamengo. Mas eu acho que o time está crescendo. Ele ainda vai crescer, creio eu, certeza não tenho, bastante. E no final das contas, o trabalho vai ser avaliado por conquistas ou não conquistas. Mas se você olha o Flamengo da chegada dele e olha o Flamengo desse jogo, você vê um abismo enorme. Quer dizer, o time decolou e já subiu. E o flamenguista sabe, como ele sabe, que ainda está longe do que pode chegar. E aí vai depender, obviamente, da temporada, das convocações, das lesões, do tempo que ele vai ter para treinar, de quem se adapta melhor em cada função. Então, eu acho que, não pelo resultado, pelo que tem acontecido, vale a empolgação. Só não pode ser gigantesca ainda. Talvez mais para frente eu diga, não, pode voar com a empolgação, mas nesse momento vale sim alguma empolgação. Tem uma coisa que me chama muita atenção. Se você separa o Flamengo 2, Resende 2, né? Que o Flamengo perdia até os últimos minutos. Quanto tempo? 2 semanas antes. 2 semanas, isso. Foi há 15 dias atrás, Não estava tudo errado. Se você pega o Flamengo. Se você pega o Flamengo de 6-0, vou chegar lá. Se pega o Flamengo de 6-0, não está tudo certo. Só que estou tentando medir só pelo placar, o desempenho. A recomposição tem um problema lá do lado direito. Então, mas o que eu consigo ver nesse Flamengo o Flamengo de sábado, talvez se ele gera alguma empolgação, como falou com o Birner, é que eu acho que ele ticou muitos itens ali daquela checklist, sabe? De situações que eu acho que fazem falta para esse grupo. O Flamengo reclama de gramado há muito tempo. O Flamengo sente falta de torcida há muito tempo. O Flamengo tinha dificuldade para se mobilizar no Campeonato Carioca desse ano. Então ele começa a fazer uma série de situações. E dentro de campo, o Flamengo passou um grande período de testes e que agora vai começar a fazer algumas provas com o professor Paulo Souza.
ele deu resultados com bola. Ah, era o Bangu, mas podia não encaixou contra outros times. Então, assim, esse Flamengo que começa a dar um verdinho ali em muitos itens, que é sinônimo de sucesso há um tempo, pelas mãos de outros treinadores, ou início de trabalho de alguns treinadores que depois não foram colocados mais em sequência, ele se aproxima um pouco mais do que empolga a torcida. Era um sábado, absolutamente um jogo que não mudaria a situação de tabela, mas era um sábado de volta ao Maracanã. Isso para o torcedor e para o jogador do Flamengo desse elenco atual tem muito peso. Eu lembro que no início da pandemia, esse grupo reclamava demais com a diretoria. Estamos sem torcida, dá para colocar a música da torcida, dá para brigar para ter um mínimo de público, está complicado, o gramado não está legal, tenta mudar para não sei aonde. Então, assim, é muita coisa que incomodava, que tirava um pouco do potencial, que fazia o Flamengo só querer correr nos 15 minutos finais contra o Resende, que os astros começam a se alinhar ali para esse Flamengo. E aí tem o trabalho, que o Vitor fala. Tem um abismo enorme do que era o início do Paulo para o que é agora. Então, para esse Flamengo fez uma preparação até aqui para agora ter que vencer, não só fazer teste, que é semifinal de Carioca, que é uma possível final contra o Fluminense, que é uma fase de grupos de Libertadores, que é um início de Campeonato Brasileiro. Esse Flamengo agora, parece que ele começa a juntar muitos fatores que eram sinônimo de sucesso. A empolgação, para mim, vem daí, não só pelo 6-0, mas é muita coisa que dava certo há um tempo atrás, que o Flamengo se distanciou, que para mim ele se aproximou, não só pelos gols, pelo resultado de sábado. Eu entendo que ele conseguiu estabelecer um formato com vários nomes e capacidades diferentes de cada jogador para aquele formato. Então o Flamengo hoje joga com 3 zagueiros, você pode ter um lateral fazendo o terceiro, Felipe Luiz, ou jogar com 3, mas 3 zagueiros, e aí as funções podem mudar um pouquinho. Você já pode jogar com o Rodinei na direita, ou já pode jogar com o Mateuzinho, já jogou com o Everton Ribeiro, jogou com o Lázaro. Então o que é? É uma mudança de sentido no jogo do Flamengo. O Flamengo tem 3 zagueiros, à frente 2 volantes. Pode ser Andréas, pode ser o Arão, pode ser o Thiago Maia, pode ser o João Gomes, mas 3 e 2 volantes. Os caras que completam o quarteto de meio de campo vão fazer as beiradas do campo. Pode ser o Rodinei, aqui no caso foi o Mateuzinho, o Lázaro ou o Everton Ribeiro do lado esquerdo, mas as beiradas são desses jogadores. Por quê? Porque você vai ter, aqui jogou Everton, Arrascaeta e Gabigol. Eles jogam por dentro, é o jogo interior, centralizados. Pode ter o Bruno Henrique com o Arrascaeta, o Pedro, vão jogar assim também. Não são jogadores que você vai ver nesse corredor lateral. Então é um Flamengo que ele conseguiu mostrar como que taticamente ele vai se comportar com os mais variados jogadores. Então, mais variados jogadores. Aí eu só queria entrar, porque nunca, em nenhum momento dessa trajetória do Paulo Souza no Flamengo, houve motivo algum para se duvidar do Flamengo. Nunca, em nenhum momento. Quando ele estava testando, experimentando, mudando aqui e ali, era tão evidente que ele estava mudando, testando, experimentando. E tinha corneta, e tinha crítica, e teve isso, e teve aquilo. Faz parte. Não, eu não acho que faz parte. Essa coisa de normalizar, porque o torcedor... Beleza, o torcedor, eu já falei, ele tem o direito de tudo. O direito do torcedor eu não discuto. Bem, só não ajuda. A inteligência, quer dizer, o quanto ele prejudica o próprio time, que é teoricamente uma coisa com a qual ele está tão preocupado... não existe, não há inteligência nesse tipo de ação nos jogos em que claramente o Paulo Souza eu concordo contigo. Estava experimentando, porque ele estava experimentando. E acho que o desenho, mais ou menos, ele desde o começo deixou claro qual era. Esse desenho com os 3 zagueiros, com 4 caras, né, que iam ser 2 pelos lados, que vão ser os responsáveis pelos jogos pelos lados, e 2 volantes, e os 3 da frente mudando, eventualmente tendo um meia e 2 atacantes, 2 meias e 1 atacante, como foi agora. Legal, acho que o torcedor gostou mais de ver o Everton Ribeiro na posição que ele jogou contra o Bangu do que naquela posição que ele vinha jogando, mas o Paulo Souza tinha que ter todo o direito do mundo para fazer o que ele estava fazendo, para chegar às conclusões às quais ele chegou. Só para encerrar, Paulo, então assim, eu acho que não havia nenhum momento para se duvidar do Flamengo, não havia nenhum motivo para se duvidar do Flamengo naqueles momentos, não há nenhum motivo para se duvidar do Flamengo com um técnico competente e um baita elenco, talvez ainda o melhor elenco, mas também não há motivo para empolgação depois do 6-0 contra o Bangu. Isso aí realmente acho que não tem. Eu gesticulei até porque